Boa noite a todos, meus irmãos, minhas irmãs. Mais uma vez, estamos aqui no sábado, às 20 horas, para meditar um pouco sobre a necessidade de nós nos aproximarmos das mensagens de Jesus, da lição, das lições, das palavras, né? E desse tempo todo que a gente vem recebendo desde que Jesus, desde antes de Jesus vir à Terra, né? A gente vem recebendo os avisos que ele viria o Salvador do mundo. Jesus nasce, é seguido por alguns, mal interpretado por muitos, perseguido, caluniado, né? Morto, entre aspas, né? Crucificado, e continuamos aqui da mesma forma que nós agíamos quando ele estava na Terra, né? Aparecendo para nós num corpo de carne. E então o seu amor, né, faz com que ele envie os seus seguidores mais esclarecidos, mais espiritualizados, mais iluminados, para continuar as suas palavras e os seus exemplos, porque imenso número dos enviados de Jesus também sofreu fisicamente, moralmente, mas deixaram, né, essas pessoas deixaram a sua lição, vieram e cumpriram, né, o seu mandato. Enfim, nós estamos no mês de dezembro, mês em que mais ardentemente a gente se volta para Jesus, porque é quando nós festejamos o nascimento de Jesus, a chegada de Jesus à Terra. Então, hoje, eu quero começar a nossa reflexão com uma mensagem de André Luiz, que está no livro Seara de Fé, psicografado por Chico Xavier. É a última mensagem, intitulado Simplicidade, falando de Jesus. Era ele tão simples que nasceu sem a proteção das paredes domésticas. Não encontrou senão alguns homens iletrados e rudes que lhe apoiaram o trabalho na construção da obra imensa. Ensinava as revelações do céu, nas praias e nos campos, quando não estivessem casas e barcos emprestados. Conversou com mulheres anônimas e algumas crianças esquecidas. Todos os infelizes se lhe fizeram a grande família. Valorizava a amizade com tal devotamento que chorou por um amigo morto. Alimentou os que tinham fome, restaurou os doentes e defendeu todos aqueles que se vissem humilhados pela injustiça. Aconselhou o respeito para com as autoridades do mundo e a obediência perante as leis de Deus. Pregou sempre o amor e a concórdia, a solidariedade e o perdão, a paciência e a alegria. Mas, porque se abstivesse de partilhar o carro das vantagens terrestres, foi conduzido à cruz, e a morte dele passou como sendo a de um malfeitor. Entretanto, desde o extremo sacrifício, transformou-se no símbolo de paz e renovação para o mundo inteiro. Esse herói da simplicidade tem o nome de Jesus Cristo. Seu poder cresce com os séculos e a sua mensagem, ainda hoje, quanto sempre, é a esperança dos povos e a luz das nações. Vamos fazer a nossa prece. Senhor Jesus,
aqui estamos nós, Senhor, nesta terra, neste mundo de provas e expiações em que habitamos, pedindo mais uma vez a tua misericórdia, Senhor, o teu amor que se derrame sobre nós a cada dia, a tua luz, para que possamos ter as nossas mentes e os nossos corações iluminados por ela, para que cresçamos em espírito e em verdade, para que possamos, Senhor, alcançar-te realmente as lições, os exemplos, e assim crescermos, porque precisamos caminhar, precisamos alcançar mundos mais elevados, precisamos ter mais luz, precisamos ser mais felizes. Então, Senhor, neste dia de dezembro, em que comemoramos a tua vinda à terra, nós te agradecemos pela oportunidade que temos recebido, principalmente através dos teus apóstolos, teus mensageiros, de não nos afastarmos de ti. Fica conosco, abençoa a nossa reunião e que tudo que aqui for dito hoje, Senhor, seja para crescimento de todos nós. Assim seja. Meus irmãos, essa última frase de André Luiz, que é um texto, né, tão pequeno e tão completo, porque ele descreve Jesus baseado nos seus atos, nas coisas que ele sofreu, as coisas que ele ensinou, pelas quais ele passou, as pessoas que o rodearam. André Luiz faz uma síntese perfeita, né, através de Chico Xavier, descrevendo Jesus para nós, como se nós não o conhecêssemos, né? Aqui está a história de Jesus, está a caracterização de Jesus, né? Sua personalidade, através dos seus ensinos, dos seus atos, está tudo aqui, né? De forma simples. Por isso, o texto também recebe o título de simplicidade, porque ele mesmo fala que Jesus, no último parágrafo, né, é um herói da simplicidade. E a gente sabe, né, que foi realmente. E aí, o que me marcou já há muitos anos, né, nesse texto todo, o que mais me marcou foi que André Luiz destaca na última frase a sua mensagem, ainda hoje, quanto sempre, então não é só hoje, é para sempre, é a esperança dos povos e a luz das nações. Eu, há muitos anos atrás, eu gosto de vez em quando de escrever. Às vezes eu medito escrevendo. E eu escrevi um texto com base exatamente nesse último parágrafo de André Luiz, porque a gente fica pensando em Jesus há 2024 anos, quando ele veio, e nos esquecemos de que ele está aí, de que a mensagem dele está conosco. Jesus é enviado do Pai. Deus não iria enviar o seu Filho unigênito para uma mensagem temporária. Não existe isso. Deus é eterno. E sua mensagem é eterna, sua luz é eterna, seu amor é eterno. Então, Jesus não se constitui de uma mensagem temporária de Deus. Muitos ficam ligados lá no passado, e isso é uma facilitação para nós nos desligarmos da mensagem. Parece assim
meio, né? Meio até ilegal, né? De nós nos afastarmos de Jesus. Ah, porque ele veio há 2024 anos. Que história bonita. Não é uma história bonita. É a nossa vida espiritual que está aqui vivenciando há 2024 anos a mesma lenga-lenga dos nossos passos. Porque os passos de Jesus e os passos que ele nos ensinou não são como nossos passos atuais. Então, quando ele fala de esperança dos povos e a luz das nações, a gente vê que nunca foi tão necessária essa expressão. Porque nós estamos vivenciando uma época muito difícil. Muito difícil. As pessoas, diante do que nós estamos passando, por nossa própria culpa, o que nós já semeamos e agora estamos colhendo, está difícil. Os espinhos que nós estamos recolhendo em lugar das flores estão ferindo nossas mãos, nossos pés, nossos corações. Mas Jesus, hoje, quanto sempre, é a esperança dos povos e a luz das nações. Então, nunca precisamos tanto de uma esperança como hoje. E a esperança é uma palavra que está, assim, perdendo a nitidez. Está ficando esmaecida nos nossos corações. E não podemos deixar que isto aconteça. Porque sem esperança, como que nós ficamos? E Jesus veio para nos dar certeza. Jesus não veio brincar conosco, não veio mentir para nós. Lógico que não. Jesus veio nos deixar com fé. Né? E ele mesmo se disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, se ele é a verdade, tudo isso é verdade. Tudo que está no Novo Testamento é verdade. E nós, às vezes, abandonamos a leitura das grandes obras, né? Do Novo Testamento. Precisamos ler a Bíblia, precisamos ler os livros que comentam o Novo Testamento, o Velho também, né? Principalmente o Novo, que é quando Jesus, né, vem à Terra. Porque se nós começarmos a nos desligar do contato desses livros, dos livros de Emmanuel, dos livros de Kardec, que veio como representando, né, o Consolador que Jesus nos prometeu. Jesus nos ama tanto que ele foi, né, ficou aqui o tempo necessário para deixar tudo esclarecido, mas ele sabia como nós somos fracos, como somos crianças espirituais. Então, o que ele fez? Ele prometeu um outro Consolador, porque o grande Consolador era ele, que veio dissipar nossas dúvidas, que veio nos trazer a esperança, a certeza de um Pai. Foi ele que mudou a figura de Deus, de um soberano, rígido, até cruel, né? Que as pessoas temiam, para um Pai. Né? Eu e o Pai somos um. Então, a identificação, a proximidade dele com Deus. Né? Mas, como ele tinha que voltar ao Pai, ele nos prometeu: eu vou, mas eu volto através do Consolador, do outro Consolador, que ele sabia seria um meio de nós nos recordarmos das suas palavras. E aí envia Kardec, né? E a gente já sabe, né, nós espíritas já sabemos quem é Allan Kardec,
a obra toda de Allan Kardec, o trabalho todo de Allan Kardec, né? O sacrifício, mas a fé, a perseverança de Allan Kardec, que não é qualquer um que tem, e começamos de novo a rever as palavras de Jesus. Não só através do Novo Testamento, mas o Novo Testamento comentado, explicado, esclarecido por Kardec e todos os outros espíritos, porque aí uma obra dessa de Deus, né, de Jesus, não é uma pequena obra, é uma obra de Deus, grandiosíssima. Não sei nem se cabe esse termo, porque realmente é impossível de nós avaliarmos, né? Então, Jesus precisou de ajudadores, precisou daqueles que ele iria enviando, porque antes foram enviados os profetas, né? Nós sabemos, anunciando que ele viria, tal. Foram chegando, foram falando que haveria aquele que estaria aqui e tal. Depois veio o próprio Filho, né? E existem, inclusive, parábolas que Jesus conta, mostrando que o Senhor enviou o seu próprio Filho, né? Jesus ensinou muito através de parábolas, e várias delas estavam falando de si mesmo, do próprio Cristo, né? Jesus voltou ao plano espiritual, né? Mas a sua mensagem ficou. E ainda permanece, porque os seus mensageiros estão aí. Ah, mas nós estamos no ano 2024, ainda tem mensageiros de Jesus? Tem. Ai de nós se não existissem esses mensageiros, esses novos profetas. Como nós espíritas estaríamos sem uma mediunidade santa de Chico Xavier, sem um Emmanuel, com interpretação assim, que nos assombra às vezes, né? Com a sua sabedoria, dos próprios versículos, às vezes é um versículo em epígrafe, e Emmanuel mostra de uma forma altamente sábia para nós. Então, os mensageiros de Jesus continuam chegando. Chegam, voltam, outros vêm, eles mesmos voltam. A gente sabe de reencarnações, né? De Allan Kardec, do próprio Emmanuel, né? Então, a gente vai percebendo que Jesus não desiste de nós. Eu me lembro de um estudo que uma vez eu fiz com um grupo amigo, não sei se foi num carnaval, eu acho, e falando assim da nossa fraqueza, né? A gente desiste das coisas. Tem muitas pessoas que frequentam as igrejas, os templos protestantes, ou às vezes até as casas espíritas, mas frequentam por um tempo, porque querem receber alguma graça, alguma dádiva, alguma coisa, às vezes até material. Como não conseguem, num determinado tempo que elas dão à espiritualidade, elas deixam de frequentar. Nós não sabemos o tempo de Deus. E aí, nesse estudo, do qual eu participei uma vez, faz muitos tempos, ficou comigo uma frase de uma pessoa que estava participando. Falou assim, mas Jesus não desistiu de Lázaro. Aquilo ficou gravado na minha mente. Né? Lázaro estava morto, sepultado, 4 dias. Jesus não desistiu de Lázaro. Por que ele vai desistir de nós? Essa pessoa falou isso. Isso foi tão bom para o grupo todo, né? Escutar isso, né? Jesus não desiste de nós, não. Então, eu vou caminhar aqui com vocês, lembrando mais ou menos o que eu anotei, o que eu escrevi, com base nessa expressão, né? A esperança dos povos e a luz das nações. Porque ele fala, né, André Luiz, que a mensagem de Jesus permanece.
é a mesma, não houve alteração. Há atualmente um desvirtuamento do Evangelho por algumas pessoas, alterando o Evangelho. Gente, que absurdo! A mensagem de Jesus não foi alterada, não é alterada, nem vai ser alterada, porque ela é eterna, é uma mensagem de Jesus. Será que as pessoas não pensam nisso? Então, essa mensagem permanece, né? Como André Luiz fala, através dos séculos. Os séculos vão passando, mas a mensagem permanece, é a mesma. E diz Emmanuel no livro Emmanuel, que é um livro de dissertações mediúnicas excelentes, né? Que com o nascimento de Jesus houve uma comunhão direta do céu com a terra. Uma comunhão direta, né? Sem intermediários. Foi Jesus que chegou, né? Isso está no 2º capítulo desse livro Emmanuel. E ele fala que Jesus é a manifestação do amor de Deus, a personificação de sua bondade infinita. Então, olha só, Jesus personifica Deus. Por isso, muitas pessoas, e até algumas religiões cristãs, acham que Jesus é Deus, porque Jesus personifica Deus, né? Jesus é o Filho de Deus, mas Jesus personifica a bondade infinita de Deus. Segundo Emmanuel, é a luz que chega à Terra. E se a gente for pensar em tudo que cita luz em relação ao nascimento de Jesus, a gente vai destacar aqui pouquíssimas expressões, mas em Lucas 2:9, Lucas narra assim: e a glória do Senhor os cercou de resplendor. Cercou os pastores, né, que estavam nas montanhas. Não é de uma luzinha, era noite, tudo escuro. E a glória do Senhor iluminou, foi um resplendor. Resplendor é mais do que esplendor, né? Isso é Lucas narrando. O irmão X, em uma das suas obras, fala: uma estrela estranha rutila no firmamento. Essa estrela que guiou os magos, né? Essa estrela é um elemento, né, sempre presente nas comemorações de Natal, na montagem da árvore, do presépio, né, nos cartões de Natal. Essa estrela está em tudo que se refere ao Natal, seja dos cristãos, né, de qualquer braço do cristão. Então, uma estrela estranha, porque não é uma estrela qualquer, não é uma estrela que a gente vê no céu. No livro Lucas, Médico de Homens e de Almas, a Taylor Caldwell relata que Lucas não conheceu Jesus, isso a gente sabe, pessoalmente, né, aqui na Terra, nessa encarnação dele, que com certeza ele já era conhecido de Jesus, né? Mas Lucas não conheceu Jesus. Mas ele já tinha essa ligação, essa curiosidade a respeito do Messias, né, desde pequeno. E não sabemos se isso é verdade, mas deve ser, né? Ele estava sentado ao ar livre à noite, quando, nessa noite em que Jesus nasceu, e ele vê passar no firmamento aquela estrela, e ele não sabe explicar, ainda era pequeno, pré-adolescente, não sabe explicar, né? Ele tornou-se assim um discípulo, um apóstolo, né, do Cristo, né? Porque ele já era ligado a Jesus. Então, é uma estranha, realmente, estrela
que rutila no firmamento, segundo o irmão X. E existe um hino composto pelo professor José Medeiros Correia Júnior, que começa assim: na quietude da noite constelada, uma estrela no céu resplandeceu. Olha o resplendor aí. Não é uma estrela qualquer. Que estrela é essa? Né? Então, nessa harmonização do plano espiritual, imaginem, né, o trabalho para harmonizar todos os componentes, todos os espíritos responsáveis para ajudarem na vinda de Jesus. Até deixando para trás os profetas, mas chegando mais próximo, né? O anjo Gabriel avisando a Maria, a escolhida, né? O anjo Gabriel tranquilizando José, porque Maria estava grávida antes de coabitar com José, e ele intentou deixá-la para que ela não fosse considerada uma adúltera, não fosse apedrejada. Então, por amor, ele iria deixá-la, e ele, com a sua mediunidade sublimada, como diz o professor Cláudio Tavares, que existe na mediunidade a sublimação e o abastardamento, e que José possuía uma mediunidade sublimada, né? Ele avisa, né, que a mediunidade de José era onírica, em sonhos, né? E ele avisa a José que Maria não o havia traído quando esteve lá acompanhando Isabel, esperando o nascimento de João Batista, né? Que aquilo que foi gerado, né, aquele serzinho que foi gerado em Maria, era do alto, era espiritual, era do Espírito Santo. E que José tinha uma missão. Como Emmanuel fala no livro Levantar e Seguir, já pensaste no cristianismo sem ele? Sem José? Só José, né? Para realmente agir como agiu, né? Então, houve uma harmonização, uma escolha harmonizada, pensada, né, dos espíritos compromissados com essa tarefa de Deus, porque isso é uma tarefa de Deus, a tarefa do amor divino que enviou Jesus, né? E cada um assumiu o seu papel. Olha que coisa linda, né? Cada um assumiu o seu papel. Que papel? Um trabalho santificante de unir os nossos corações ao coração de Jesus. Será que teve efeito essa tarefa grandiosa? Será que nossos corações estão unidos ao coração de Jesus? Muitos estão, nem todos, né? Então, desde os profetas até os apóstolos, quer dizer, desde os profetas aos apóstolos contemporâneos de Jesus e aos apóstolos depois de Jesus, que continuaram, não acabou depois que Pedro foi crucificado, que Tiago foi morto, enfim, que todos voltaram, né, ao plano espiritual, sendo que o último foi João, né, evangelista. Não acabou a missão, né? Os espíritos compromissados, e são vários e muitos países compromissados com esse trabalho de unir os nossos corações ao coração de Jesus, porque no final haverá um só rebanho e um só pastor. Então, todos esses ramos aí religiosos, na verdade, são caminhos para a espiritualidade, para nós chegarmos ao coração de Jesus. Não importa que estejamos no Brasil, na Europa, na Índia, enfim, na África, não importa. O que importa é que possamos abrir os nossos corações, porque a nossa destinação é a união com Jesus.
Não importa de que ramo a gente vem, quantas encarnações a gente vivencia, mas nós vamos chegar lá, todos unidos, um só rebanho, um só pastor, né? Então, ainda existem os continuadores da Boa Nova. Ai de nós, se não existisse. Então, hoje em dia, a necessidade, né, faz com que Jesus envie mais pregadores, mais escritores, mais religiosos e mais pessoinhas pequenas que já estão fazendo vídeos. É emocionante isso. Crianças pequenas, católicas, protestantes, principalmente, ensinando a rezar, ensinando a entrar em comunhão com Jesus. Nós não víamos isso há algum tempo. Nós não tínhamos esse acesso, as crianças não tinham esse acesso ao conceito de Jesus, né? A quem é Jesus, a necessidade de estar com Jesus. Então, com otimismo, apesar do que nós estamos vivenciando hoje, mas com otimismo, com fé, com esperança, nós podemos perceber que a espiritualidade superior está atuando. E os espíritos estão chegando. Diz Haroldo Dutra que para a transição planetária vão reencarnar milhões de espíritos adiantados, iluminados. Porque senão, como que nós vamos conseguir essa transição planetária? Com esses recursos, com esses ensinos, com esses exemplos. Porque nós adultos recebermos um exemplo de uma criança atinge o coração. Uma criança ensinar a perdoar, uma criança ensinar a ter fé, uma criança ensinar a sofrer com resignação, dói. A gente chora e a gente aprende, porque é uma criança que está nos ensinando. E o que é uma criança? É um espírito reencarnado, um espírito mais evoluído do que nós, que está nos ensinando aqui as virtudes, né? As virtudes, as palavras de Jesus. E a gente tem visto isso, né? Não só pela internet, no Instagram, não. A gente está vendo pessoalmente, está vendo mesmo. As crianças dedicadas, que querem ir à igreja, que querem ir ao culto, que querem ir à casa espírita, que participam das aulas na casa espírita, que perguntam, que se interessam. Será que sempre foi assim? Ou agora está aumentando o número desses enviados, né? Graças a Deus. Então, existem espíritos esclarecidos, né? Elevados, corajosos e fiéis a Jesus. Existem ainda, vão continuar existindo e cada vez mais existindo. Tenhamos essa fé, né? Os mencionados nos escritos dos evangelistas, cujos nomes permanecem gravados indelevelmente em nossas almas. Sim, tem aqueles, todos que a gente lê, quando lê o Evangelho de Lucas, que fala da infância de Jesus, quando lê Mateus, Marcos, enfim. Depois, os Atos dos Apóstolos, as cartas de Paulo, mas Emmanuel destaca no prefácio. Os prefácios de Emmanuel, né, são, assim, incomparáveis de todos os livros. Mas no prefácio do Antologia Mediúnica do Natal, que é um livro maravilhoso, de autoria de vários espíritos, psicografados por Chico Xavier, o prefácio é de Emmanuel.
ele cita as criaturas que a gente não sabe o nome, rudes e anônimas, que o afagaram, o maiúsculo, quer dizer, Jesus, que o afagaram na gloriosa descida à terra, os portadores primeiros das pequeninas dádivas dos últimos. Aí ele cita aqueles que trouxeram cobertas para Jesus, a primeira tigela de leite. Enfim, ele vai citando as coisas simples, os utensílios para Maria, para facilitar a vida dela ali naqueles dias. Emmanuel cita assim, as coisas que a gente nunca pensou. Porque quando a gente vê uma imagem do presépio, né? São os animaizinhos em volta, José, Maria, os magos, os pastores. E como que Maria agiu ali? Como que foi? O que ela tinha para usar, né, para atender aquele bebê que ela sabia que era especial? E Emmanuel se refere exatamente a essas pessoas, rudes e anônimas, que trouxeram, como ele fala, as pequeninas dádivas dos últimos, os últimos na sociedade, aqueles cujos nomes nem eram conhecidos, né? Então, nós temos que nos deter nesses detalhes dessas mensagens, mas nem tudo são flores. O que acontece quando Jesus chega à Terra? Segundo Emmanuel, Jesus chega à Terra, encontrando a Terra sob o domínio das trevas, das sombras, como ele fala, expressos como? Através da ignorância, da tirania, da escravidão, da crueldade, do orgulho, ambição, miséria e indiferença. O que é indiferença, senão a consequência do egoísmo, né? Que são as duas maiores perdições nossas, né? Orgulho e egoísmo. Então, Jesus chega e encontra isso, realmente. E ele fala que o primeiro grande obsidiado que Jesus encontrou quando chegou à Terra foi Herodes. E a gente sabe que Herodes, não recebendo de volta os magos, né, que não vieram dizer onde se encontrava o Messias, o rei dos judeus, mandou matar todos os meninos de 2 anos para baixo, né, em Belém, porque um dos seus assessores, né, disse que foi em Belém que havia essa profecia, né, que nasceria o Messias em Belém. Então, olha que domínio das sombras. Então, Emmanuel fala que foi o primeiro grande obsidiado que Jesus encontrou. E quantos outros, né? Só que esse estava visando Jesus. Outros obsidiados, Jesus curou e tal. Mas esse estava obsidiado porque queria matar Jesus, criança. Aí houve aquela intervenção do alto, como todos nós sabemos, né? Através da mediunidade de José, mandando que Jesus apanhasse a mulher e a criança e fugisse para o Egito, porque estavam querendo matá-lo, né? E Herodes ficou irado, realmente, né? Mas o Jim Bishop, no livro O Dia em que Cristo Nasceu, fala que essa indiferença das pessoas em relação à chegada de Jesus, inclusive o porquê que Maria e José não encontraram um lugar para ficar, e até agora vê, né? Não encontraram um lugar para ficar, e José explicava, pedindo, né, uma ajuda, porque ela estava tendo a criança, né? E ninguém cedeu nem um lugarzinho para Maria, né? E tem um filme passando agora na Netflix, uma versão um pouco modificada do que a gente conhece, né, nos clássicos, né? Que José fica assim espantado porque tem tanta gente ali naquele recenseamento, mas também
era gente demais, tudo ocupado. Aí ele falou, mas por quê que está tudo ocupado? E aí um estalajadeiro falou assim, porque as pessoas estão sabendo que vai nascer um Messias em Belém. Quer dizer, então era a época do recenseamento, mas também havia uma notícia aí correndo que o Messias ia chegar em Belém. Poderia ser isso mesmo, né? A gente não sabe, mas poderia. Então o Jim Bishop fala que essa indiferença das pessoas em relação a Maria foi amenizada quando foi compensada pela solidariedade da mulher do estalajadeiro em Belém, que oferece a José e a Maria a opção do estábulo como local para o nascimento do Filho de Deus. Então, a mulher, né, se condoeu porque, né, era uma situação feminina, né, era de mulher para mulher. Bom, a sintonia com a espiritualidade superior permanece. José e Maria, né, fogem para o Egito. Gabriel, que foi o anjo, permanentemente com o casal, porque ele anuncia a Maria que ela seria mãe do Messias. Ele acalma José para ficar calmo, não fugir, né? Então, Gabriel foi um enviado muito especial de Deus e do próprio Cristo para que as coisas se cumprissem. Porque os espíritos inferiores, né? A Terra abriga muitos espíritos inferiores. E se a gente não tiver um caminho muito reto, se a gente não estiver mais ligado à luz, a gente vai começar a se harmonizar com a sombra. E muita coisa vai ser atrapalhada, muita coisa vai ser impedida, né? Esse filme novo de Maria, ele inclusive mostra assim, a ação mesmo contundente de Gabriel, porque mostra Maria assim no templo, Maria ainda mocinha no templo, trabalhando lá, e o anticristo, no caso, né, um espírito, queria desvirtuar Maria, ele oferecendo vantagens, coisas materiais, né? E Gabriel age, né? Age e retira aquele espírito. Então, a gente vê que ele está acompanhando Maria, que realmente deve ter sido isso, para ela conseguir, né, cumprir com a missão dela. Ela foi a escolhida, né? Então, existem, né, vários que, inclusive no templo, a gente sabe da história de Simeão, lindíssima, já tão idoso, em casa, médium, né, ligado, ele foi avisado, né, que o Messias havia chegado, que estava no templo, foi avisado espiritualmente. Aí no Evangelho de Lucas, em espírito, e ele vai ao templo, e tem aquela frase maravilhosa, ele pega Jesus no colo, né? Reconhece, porque tanta gente visitava o templo ali, mas ele reconhece Jesus, pequenininho, pega no colo e fala, agora, Senhor, despede o teu servo, porque meus olhos já viram a salvação, e devolve a Jesus, né? E tem um conto de irmão X maravilhoso também, Simeão e o menino, porque quando ele fala isso, Jesus pequenininho bate no peito dele e ele não entende, porque ele faz muitas perguntas a Jesus, né? Como? Filho de pais tão pobres, como que o Senhor vai fazer isso? Como que vai reinar? Como que vai não sei o quê? Estará junto de quem? Então, ele faz um monte de perguntas àquele menino nos braços dele. É um conto maravilhoso, emocionante. E aí, só quando ele desencarna é que ele compreende a mãozinha de Jesus batendo no peito dele, que ele ia reinar no coração das pessoas. Não se esqueçam de ler, procurem
Simeão e o menino, é um dos contos mais lindos do Irmão X, né? Então, a gente vai vendo, né, que a espiritualidade sempre agiu, sempre estará agindo para manter, e enviando, né? Enviando os seus missionários para manter a mensagem de Jesus, para manter o nosso contato com Jesus, embora a nossa vontade seja fraca, né? Embora nós frequentemente nos distraímos muito, né, da parte espiritual. Ah, hoje eu não vou à igreja, não. Está muito calor, está muito frio, está chovendo, está não sei o quê. E às vezes naquele dia, era o dia que a gente ouviu o que a gente mais precisava, né? Então, nós precisamos ter perseverança, que ainda somos, podemos ser, porque tudo é simbólico também, né? Tudo representa uma lição para nós. Essa recusa de abrigo das pessoas, que José e Maria receberam das pessoas, também mostra como nós recusamos. Nós recusamos Jesus. Tem uma festa para ir e tem a hora da casa espírita. Eu vou à festa. Então a gente recusa, a gente substitui. Não precisa, há pouco tempo eu ouvi assim, mas para ser cristão não precisa ir à igreja. Mas não é lá que a gente consegue se concentrar? Não é lá que a gente consegue cantar a Jesus? Não é lá que a gente consegue orar melhor, em conjunto, unindo as nossas vozes? É, que nós sozinhos, nós não somos ninguém. Então, é muito cômodo falar, eu não preciso ler, eu não preciso ir à casa espírita, eu não preciso ir à igreja. Como não precisa? Precisa, né? Mas é cômodo, né? Então, nós ainda somos dessas estalagens, precisamos abrir as portas, né, para Jesus. E aí, eu trouxe para a nossa reflexão, ir caminhando para o final, um exemplo de um cristão. Vou terminar com essa imagem dele, de um livro católico sobre um médico francês que está num processo de canonização. E Jérôme Lejeune. Esse livro me tocou profundamente a alma. Vou até dar de presente no Natal a algumas pessoas, porque ele era um homem comum, um médico, pobre, católico, criado dentro do catolicismo, o pai dele, católico e tal. Só que ele era altamente espiritualizado. Ele é um missionário. E ele foi o grande geneticista do século XX, porque ele lutou com todas as suas forças para descobrir, não conseguiu, mas amenizou, para conseguir a cura da síndrome de Down. Os bebês cujo exame intrauterino revelavam que seria, né, uma criança trissômica, né, eram abortados. E ele, católico, era contra o aborto, né? E ele começou a pesquisar. A vida inteira dele, ele começou a pesquisar, criou laboratórios, teve adeptos, um grupo de médicos, sofreu politicamente, sofreu muito politicamente, né? Paupérrimo, que ele não ligava para a riqueza. Aí depois aqui da morte dele, né, um dos filhos dele fala que ele comprava um terno de 10 em 10 anos
porque a esposa insistia. Ele não ligava. Ele ligava para a família, para Jesus e para os seus pequenos pacientes. Mas é tão emocionante este livro, como ele cuidava, como ele conseguiu salvar várias crianças do aborto, porque as pessoas não sabiam ou não queriam saber que ali tinha um ser vivo. Não tinha nascido ainda, mas estava vivo. Chegaria com um problema? Sim. Sim. A família, aí começaram a justificar que aquilo era contagioso, que aquilo era hereditário. Aí culpava o pai, culpava a mãe, faziam pesquisa se o pai bebia, se não bebia. Enfim, fizeram uma confusão para justificar o aborto da criança, do bebê, né, ainda não nascido, que apresentava já essas características. O livro é maravilhoso, a gente chora, a gente ri. Eu vou ler só algumas coisas para vocês terem noção de quem foi Jérôme Lejeune. Ele fala assim: 96% dos fetos trissômicos detectados são abortados hoje em dia. É uma erradicação programada. Isso foi agora, no século XX. Século XX. Tá? É uma erradicação programada. Aí ele fala que os pais matam os filhos e os filhos matam os pais através da eutanásia. Que tanto o aborto quanto a eutanásia são assassinatos. Então ele fala que os pais matam os filhos e os filhos matam os pais. Coisa triste, né? O aborto foi recentemente aprovado na França, em 1975. E a eliminação programada das crianças trissômicas diagnosticadas em útero se instala pouco a pouco na mentalidade das pessoas. O médico já não precisa tratar, já que pode abortar. Olha só, não precisa tratar, já que pode abortar a criança deficiente. A motivação política e científica para a pesquisa terapêutica deixa de existir. Quer dizer, se desinteressaram. Não precisa pesquisar nada, não precisa tratar, não precisa nada, é só abortar, matar, né? Ao aplicar todas as suas forças na pesquisa de um tratamento para seus pacientes e contra o aborto, Jérôme implicitamente renuncia, pois, a ser sustentado em sua carreira pelos poderes estabelecidos. Também as carreiras dos seus colaboradores, que dependem dele, ficam comprometidos. Eles o deixam para recomeçar sua carreira. Jérôme fica sozinho. Tiram até as máquinas, os aparelhos, tudo do laboratório dele, né, para ele não continuar, né, nas pesquisas, né? Enquanto as portas científicas se fecham para ele, o mundo inteiro o convida a testemunhar como cientista cristão, que ele liga, né, a ciência à religião, ao cristianismo, em favor da vida humana. E Jérôme irá cumprir essa missão dando provas de sabedoria, entendimento e ciência, que são os frutos da fé. Ele tem uma fé que é algo assim impressionante. E ele fala da esperança. Por isso que eu me lembrei desse livro hoje, porque André Luiz fala da esperança, né? A esperança, a sua mensagem é a esperança dos povos e a luz das nações. Ele fala, Jérôme, que a esperança depende da fé. Quem não tem fé não tem esperança. Mas não é verdade? Quem não tem fé não tem esperança. Não alimenta esperança. É um novo caminho para Jérôme, que passará a percorrer o mundo agora como apóstolo do Evangelho da vida. Ele é convidado do mundo inteiro para fazer palestras, participar de entrevistas, na televisão, enfim.
Ele roda o mundo. Tem muitos adeptos, muitos alunos, mas também muitas pessoas inimigas. Havia palestras que ele fazia, que ele recebia no rosto, no corpo, pedaços de carne. Olha que coisa deprimente, gente. Simbolizando ali um feto, né? Ele recebia, as pessoas jogavam em cima dele. Foi uma coisa assim tremenda que ele sofreu. Mas ele não desistiu. Sua fé se alimenta de inteligência e de amor. E porque ele vive de modo coerente com suas palavras. Ele não era um falso profeta. Ele vivia o que ele falava, o que ele pregava, né? E houve um caso também em que um casal se divorcia. E havia 3 embriões, né, gerados, como eu digo, embriões, né, que estão guardados, né, reservados. E o pai queria que esses embriões fossem eliminados, já que ele ia se divorciar da esposa. Então, mata, joga fora. Mas a mãe não queria. A mãe queria ficar com os embriões e o pai não queria ficar com os embriões. Ele foi chamado. Ele fez uma defesa da vida que o juiz, que era cristão, protestante, né, foi convencido a deixar os embriões com a mãe para não matá-los. Olha só, a defesa desses 3 seres que iriam nascer, pois se ficasse com o pai seriam mortos, né? Então é um caso assim que ficou famoso, né? É o caso do juiz David Young, que realmente defendeu, né, a vida daqueles 3 embriões, né? É tanta coisa bonita. Aí aqui fala da fé que precede a esperança, né? 113. Ele, na véspera de sua morte, ele morre de câncer. Na véspera, tinha 5 filhos. Na véspera da sua morte, confia um de seus filhos. Ele quer falar com os filhos, um de cada vez. Para cada um ele falou uma coisa. Há uma única mensagem a deixar. Nós estamos na mão de Deus. E eu verifiquei muitas vezes em minha vida. Os detalhes não são importantes. Nós estamos na mão de Deus. Ah, meu Deus, é tanta coisa linda. Aconselho a comprar. Também aqui ele fala assim, nunca houve exemplo mais terrível do que o que se deu na abadia de Royalmouth, local de conferências, há uns 14 anos, em 1973. Uma mulher muito impressionante, falando com autoridade em nome de uma associação cujo nome recusou revelar, declarou: nós queremos destruir a civilização judaico-cristã. Para destruí-la, precisamos destruir a família. Para destruir a família, precisamos atacar em seu elo mais fraco, a criança que ainda não nasceu. Por isso, somos a favor do aborto. Olha que declaração. Olhem que declaração, né? E na página 113... nós temos uma declaração dele que o aborto matou mais do que Hitler, Stalin e outros lá, juntos. Que o aborto é uma coisa assim, absurda, absurda. E tem um testemunho, que eu vou terminar, de uma mãe, de um trissômico. Ele tinha muitos pacientes, muitos bebês, né?
Nunca esquecerei a maneira tão delicada como ele pegou ao colo o nosso pequeno de 2 meses. Ele puxou seu avental para esticá-lo bem entre os 2 joelhos. Colocou ali o nosso bebê. Pegou suas mãozinhas com os polegares. Olhou com um sorriso que qualquer um gostaria de receber e cumprimentou-o como se tivesse um príncipe diante de si, com doçura e um respeito infinito. Ele tinha um sorriso de igual para igual e não de um professor para um bebê, cheio de bondade. Era claramente visível que aquele pequeno ser tinha um valor imenso aos seus olhos. Então, ele valorizava cada bebê trissômico, cada família, né? Ele explicava, ele mostrava que o fato de ter um assim não significava que teria outro. E que, com amor, com dedicação, com paciência, com presença, aquilo seria amenizado, ainda não curado, porque ele não conseguiu descobrir, ele esteve pertinho da descoberta da cura. Até chegou a anunciar para alguns, mas depois viu que não era ainda a cura, né? Então, ele fez o que pôde e impediu muitos e muitos abortos pelo mundo, pelo mundo. Tinha contato com os papas, João Paulo II, depois aqui eu vejo que no final até, não sei se contato mesmo, ou se depois o Papa Francisco também estava trabalhando pela sua canonização, porque ainda está em processo, porque, na verdade, ele foi um santo para essas famílias todas do mundo inteiro. Tem depoimentos de alunos e alunas dele. Tem um depoimento de um menino de 13 anos que ouviu pela televisão e falou: eu quero ser como o Senhor, eu quero ser médico e impedir a morte dessas crianças. Olha só, a influência dele, um menino de 13 anos, que nem tinha acabado o seu 1º grau. Eu quero ser médico e ser como o Senhor, salvar a vida dessas crianças, impedir que sejam abortadas. E nós, espíritos, sabemos, né, que nós nascemos com alguns problemas próprios à nossa tarefa, à nossa missão, ao nosso karma. Ele não sabia disso. Então, olhem a fé desse homem. Ele não acreditava na reencarnação, nem existe esse termo aqui no livro, né? Mas ele ia além daquela figurinha ali, né? Já com traços, né, de síndrome de Down, que ele não chamava assim. Na verdade, essa expressão foi dada por quem descobriu essa característica, não sei o primeiro nome dele, não sei o que, Down. E ele achou que eram parecidos com... E aí teve o nome pejorativo de mongoloides, porque ele achou que ficavam assim com aquele olhinho puxado, né? Aquela fisionomia parecida com os mongóis. E aí as pessoas começaram a chamar os portadores de síndrome de Down de mongoloides, mas quem descobriu foi esse. Eu esqueci o primeiro nome dele, mas não sei quem, Down, né? Mas ele não chamava de mongoloides, nem permitia que fossem chamados, né? Eram as crianças trissômicas. Então, meus irmãos, eu quero destacar aqui a perseverança desse homem, a perseverança pela fé, a esperança desse homem, a fé em Deus. Como ele falava, né? Só tem esperança quem tem fé. Quem não tem fé, não tem esperança. Então, falar perdi as esperanças significa não tenho fé. É uma declaração de falta de fé. Então, que a gente possa manter a nossa fé em Jesus. Jesus veio por nada? Jesus veio assim, por acaso? Não. Existe um objetivo da espiritualidade. Existe um objetivo maior de amor do Pai e de Jesus. Então, nós temos que nos esforçar para fazer a nossa parte para
que Jesus possa nos abraçar todos num amplex único de luz, de amor, né? Não vamos perder a esperança, porque ele também fala que o médico cuida, mas só Deus cura. O médico cuida, mas só Deus cura. Então, a responsabilidade dos médicos realmente é imensa, mas não só dos médicos, né? Dos pais, dos advogados, dos professores, enfim. Todas as profissões, cada uma tem a sua responsabilidade. Então, vamos exercer as nossas profissões, né? Com dedicação, com honestidade, com a verdade, né? Com fé. Há poucos dias eu encontrei, foi ontem, com um aluno meu, um ex-aluno, cabelo branco. Ô, professora, a senhora já está aposentada? Eu falei, há quanto tempo que eu estou aposentado? Hoje é um procurador, né? Então, a gente lembra dos alunos. Eu me lembro dos meus alunos. Com certeza os médicos dedicados se lembram dos seus pacientes. Os advogados se lembram dos seus clientes. Mas aquele que leva a sério a sua profissão. Foi para isso que você nasceu? Foi isso que você escolheu? Foi para isso que você estudou? Então vamos fazer com perseverança, com fé, com esperança. Deu errado? Faz de novo. Né? E vamos em frente. Vamos eliminando o pessimismo, a preguiça espiritual, que é um grande inimigo das nossas almas. Então Jesus veio para nos salvar da nossa preguiça, do nosso ódio, da nossa indiferença, do nosso orgulho, do nosso egoísmo. Ele veio nos libertar disso tudo. E deu o exemplo, não só falou, ele deu o exemplo. Então, que neste Natal tenhamos paz. A paz de sabermos que estamos trabalhando dentro de nós, que estamos tentando ser cristãos, porque para isso Jesus veio. Então, que Ele nos abençoe, boa noite e um Feliz Natal para todo mundo.